Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 12 de setembro, festa do Santíssimo Nome de Maria. Bom dia, irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Quando uma pessoa vive a palavra, seus frutos são bons e abundantes. Essa vivência consiste em praticar a palavra, isto é, transformar a palavra em ação em cada minuto do dia. Muito nos entristece quando uma pessoa fala que o diário espiritual é muito pesado, ou quando não escreve o testemunho claro de como colocou em prática a palavra. Há pessoas que não querem partilhar como viveram a palavra, porque dizem que é algo de muito pessoal. Mas, na verdade, é porque, infelizmente, não vivem e assim não têm nada para partilhar. É tudo tão simples. Uma coisa é certa: quem não vive e não partilha a palavra não pode ser Missão Belém. Vamos então ser simples e dar bons frutos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de ortigas. Quem é bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom. Mas quem é mau tira coisas más do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e ela imediatamente desabou e ficou totalmente destruída. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Irmãos, vale a pena parar diante destas palavras tão fortes e claras do Evangelho de hoje e aplicá-las para a nossa vida. De verdade, na vivência da palavra se decide da nossa vida. Devemos prestar bem atenção, porque aparentemente entre quem vive e pratica a palavra e quem não a vive não tem diferença. Os dois parece que estão construindo uma casa igual. Mas no final, o que acontecerá a estas casas? Durante a construção, quem não vive a palavra pode até pensar: é muito duro construir na rocha,
Deus é bom, não quer que eu me mate de trabalho. Mas, na verdade, quem constrói na areia não leva a sério a palavra, mal a ouve, diz que a vida é uma correria, que deve sair cedo de casa para trabalhar. Nunca há tempo de escutar uma reflexão que explique a palavra, nunca se esforça para praticá-la. Nem se fala de contar um testemunho de como viveu a palavra, porque na verdade ele logo esquece o pouco que lê e ouve, e a palavra não consegue mudar em nada os seus hábitos. Sua casa é um castelo na areia. Parece bonita, mas não tem fundamento, e qualquer onda mais alta a derruba. Irmãos, quem não vive o diário, quem não vive a palavra, não tem chance nenhuma de ficar em pé. Se você tentasse viver a palavra concretamente, você experimentaria que tudo sai mais fácil, que tudo se encaixa e se ajeita, e que você consegue ficar calmo durante o dia sem perder a paciência. Fazendo o diário bem, você consegue fazer todo o restante e até muito mais, porque você tem a força de Deus no coração. Quem vive o diário, irmãos, é forte como uma rocha, não se abala, não desanima, não fica desnorteado, sabe muito bem para onde ir. Quem vive a palavra, cresce interiormente, moldado pela palavra de Deus, e sabe dar bons aconselhamentos aos irmãos. Por exemplo, um coordenador ou vice, ou sireneu, ou formador ou anjo, um responsável, que não vive a palavra, que não faz bem o diário, dificilmente conseguirá cumprir seu papel. Todo o seu trabalho ficará muito humano. Sua casa e sua equipe se esvaziará rapidamente e o desânimo será seu fim. Aqui se põe em jogo toda a caminhada de restauração nas nossas casas. Aqui também se põe em jogo toda a caminhada espiritual nos grupos de evangelização, em Yeshua, Ruá ou Caná. Como é simples viver uma vida forte e digna de Deus se você se decide a viver a palavra. Você pode escutar o diário de manhã até no banheiro, enquanto toma banho, se arruma, ou colocando o fone no ouvido, no ônibus ou no trem enquanto vai ao trabalho, e concluir escrevendo o propósito na sua mão. Irmãos, cortar o diário é como cortar o seu café da manhã espiritual, cortar o seu almoço espiritual. Você vai ficar sem força, tanto quanto se fosse o almoço ou o café da manhã físico. Se ao diário você acrescenta a oração do terço, você vai experimentar quanta paz Maria derrama sobre você, quanta calma diante dos problemas, diante de desafios. Portanto, quem não encontra o tempo para fazer o diário, ele acaba atrasando a sua própria vida. Na verdade, perde muito tempo, ao invés de ganhar. Agora, ao contrário, é admirável quem escolhe levantar 20 minutos antes para fazer bem e com calma o seu diário. Irmãos, se o mundo nos obriga a trabalhar 10, 12 horas por dia e a ficar no trânsito mais 2 horas ainda, será que nós não conseguimos recortar pelo menos 20 minutos para Deus dentro do nosso dia? Ou queremos viver escravos dessa correria toda? O mesmo, com mais força ainda, podemos dizer do fechamento do diário à noite. Isso é essencial quanto à meditação da manhã. Os casais podem dizer que têm as crianças, que não deixam, não permitem, que não têm tempo. Mas como seria bom rezar o terço em família, ou pelo menos 10 Ave-Marias. Quando eu era pequeno, a minha família tinha o costume de rezar o terço antes de dormir. E no verão, se rezava o terço fora, no quintal.
e outras famílias se reuniam. Nós crianças não ficávamos muito parados e corríamos atrás dos vagalumes. Porém, mesmo na brincadeira, as Ave-Marias ficavam no nosso coração, e na cama esta música nos acompanhava até dormir. Também me lembro quando criança, com a minha mãe, meu irmão, meu pai, nós rezávamos o terço todas as noites. Tinha um pequeno oratório em casa com o coração imaculado de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. E diante dessa imagem nós rezávamos o terço juntos e a última dezena rezávamos de joelho, sobre uma almofada de crochê. Quanto esse gesto entrou no coração, no meu coração, no da minha família, um gesto que minha mãe aprendeu com a sua família no norte e passou para nós. E o quanto isso cavou dentro do nosso coração e que fez brotar a vocação hoje. Irmãos, depois de 10 Ave-Marias, o casal pode colocar as crianças para dormir, se for necessário. E depois que as crianças pegaram no sono, os dois, o esposo e a esposa, podem dedicar ainda um tempo para fechar o diário. Fechar o diário coincide exatamente com o construir a casa sobre a rocha, porque você está obrigado a dizer como você praticou e viveu a palavra. Logo, você percebe se você se lembrou do propósito, se você conseguiu vivê-lo. De nada adianta abrir o diário de manhã, fazer o propósito e não fechar o diário à noite. Às vezes, meio brincando, dizemos que isso é o diário do capeta, no sentido que ele conhece a palavra, mas não a vive. Por isso é um diabo. Quem escuta a palavra e não a vive, constrói tudo sobre a areia e logo chega o dia do desmoronamento. Vamos, portanto, parar um pouco, irmãos, e nos perguntar: como eu poderia fazer bem o meu diário de manhã? Como poderia valorizar a meditação desse áudio, que é um aprofundamento desse alimento espiritual que estou escutando? Como posso escolher bem o meu propósito para que seja pequeno, preciso e prático? Infelizmente, existem pessoas que todo dia fazem o mesmo propósito. Prometo ser melhor. Mas isso nada mais é do que uma superficialidade camuflada e inútil. Se você quiser que a palavra mexa com a sua vida, o propósito deve ser a ponta de uma lança, a sua arma durante o dia. Vamos refletir mais um minuto. E agora vamos refletir como eu poderia encontrar um tempo, à noite, para fechar o meu diário, respondendo por escrito aquelas famosas 3 perguntas. E convidamos todos a escrever materialmente, fisicamente, porque isso é algo mais profundo. Primeira pergunta: o que Jesus fez para mim hoje? Para ser agradecido, para viver agradecido, e não igual um avestruz que enfia a cabeça no chão e não enxerga o mundo maravilhoso que Deus doa. Segundo, o que eu fiz para Jesus hoje? E aqui posso escrever bem e nos detalhes como eu vivi o propósito,
lembrando os momentos exatos em que a palavra mexeu com a minha vida. Esse é o ponto mais difícil, irmãos, onde os mais superficiais ficam enchendo linguiça, arrumando conversas para boi dormir, mas quem perde sou eu mesmo, se eu fizer isso. A minha vida muda de verdade somente quando eu consigo contar em quais momentos a palavra me acompanhou e me obrigou a fazer o bem, os momentos em que ela mais fecundou a minha vida. Irmãos, os depoimentos de vivência da palavra deveriam ser inúmeros todo dia. Não se trata de viver a palavra uma vez só e depois o restante do dia e a Deus dará. A palavra, como falamos, deve ser a ponta da lança que abre qualquer ação do dia. Enfim, Senhor, eu te peço perdão por o exame de consciência. O que eu errei? O que podia fazer melhor? Quais foram as minhas falhas? O que a minha consciência me acusa? Irmãos, quem nunca faz isso acha que não tem pecado nenhum, vive na superficialidade. Portanto, agora vamos parar um pouco e pensar como eu poderia encontrar esse precioso tempo para fechar bem o meu diário à noite. E agora podemos escutar novamente o Evangelho e tomar uma decisão, fazer um propósito que possa nos ajudar firmemente nesse dia e, quem sabe, pela vida inteira. Paz e alegria a todos. Vamos juntos fazer a escolha de construir a nossa casa sobre a rocha firme da palavra. Paz e alegria a todos. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que para construir uma casa cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e ela imediatamente desabou e ficou totalmente destruída.